Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Rankings e classificações são indicadores e valem o que valem. Um bocadinho à semelhança das sondagens pré-eleitorais. Mas eu tenho um problema. Tenho um problema pelo facto de ter sido atleta de um desporto de equipa, neste caso o basquetebol, e ter aprendido ao longo dos muitos anos em que pratiquei este desporto que a posição na tabela classificativa era um fiel indicador da minha performance. E para aqueles que falam de vitórias morais, diga-me uma coisa, quando é que foi a última vez que uma vitória moral deu pontos? Eu espero. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, mal sabíamos nós que o conflito ia iniciar-se na zona geográfica precisamente do tema que tínhamos escolhido, Mar Morto. E Mar Morto porquê? Olha, porque na realidade os cientistas conseguem classificar a percentagem de ingredientes, por assim dizer, que cada ou que este mar tem. E daí conseguem aferir que é impossível, com este desequilíbrio, qualquer tipo de vida existir no Mar Morto. Olha, um bocado como o sistema fiscal português. É que a semana passada o Tax Foundation e o Instituto Mais Liberdade lançaram o Índice de Competitividade Fiscal para o ano de 2003. Olha, em Portugal, dentro daquilo que é a OCDE, fomos considerados, ou estamos considerados como a quinta pior sistema fiscal em termos de competitividade. Ocupamos o 34º lugar em 38 países. E isto é uma análise geral, porque se quisermos ser mais específicos, olhemos, por exemplo, para o peso que os impostos têm nos rendimentos individuais, ou seja, no seu salário e nas suas pensões. Ocupamos o lugar 29. Pois, já ganhamos pouco. E ao pouco que ganhamos ainda nos dão uma valente machadada. E o que dizer das empresas? É que, segundo este índice, dentro dos 38 países da OCDE, somos o segundo país com maior peso dos impostos nas empresas. Parece que não aprendemos nada. Devíamos era olhar para aqueles que são os melhores alunos, olhar para aqueles que são os mais competitivos, olhar para aqueles que têm uma economia que de facto está a crescer, pegar naquele desenho, ir a correr ter com os nossos governantes e utilizar aquela que é provavelmente uma das falas mais conhecidas no cinema português. Ó Evaristo, tens cá disto? Digo eu que não percebo nada disto. Segunda-feira, antes de mais desejo-lhe uma ótima semana e espero que este programa sirva de facto para começarmos a semana. Eu não vou dizer com o pé direito porque já viu que o tema vai ser desafiante, mas olha, já não é mau começar com o pé direito a pensar se realmente as decisões que estão a ser tomadas para o nosso país são as que pensam no seu povo. É nosso convidado de hoje o Manuel Pinheiro, ele é empresário do setor vitivinícola e também um dos fundadores da Oficina da Liberdade. Muito boa noite, obrigado. Olá, João, boa noite. Obrigado por estares aqui. Vens da belíssima cidade do Porto, que faz aqui
cenário atrás de mim, através da ponte Dom Luís. Quero agradecer, de facto, a tua disponibilidade e fica difícil dizer muito mais depois de olharmos, de facto, para a questão dos impostos em Portugal. E sei, Manuel, que tu também tens sido bastante verbal nisto, que os impostos deveriam ser utilizados para ser uma alavanca de crescimento económico, mas aquilo que se vê é precisamente o contrário. Olha, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. E acho que pegaste bem na Ponte Luís primeiro, porque ela, curiosamente, custou, já foi há muito tempo, naturalmente, mas custou à data 400 contos, o que são 200 euros, hoje 200 euros. E, portanto, olhamos para uma obra pública tão importante como esta e tantas outras e vemos que elas valeram a pena. Ou seja, eu acho que quando nós trabalhamos muito e pagamos, de facto, muitos impostos, faz sentido pagá-los se em contrapartida houver alguma redistribuição, se houver serviços públicos de qualidade, etc. O problema é que nós não vemos isso, não é? Nós, quando vamos abastecer o automóvel, metade da conta que nos aparece, que é sempre alta, metade são impostos. No combustível, 1,5 € que custa, é mais um bocadinho que custa 1 litro de combustível, 75 cêntimos são impostos. Se a esse peso de impostos, que são impostos ao nível da Noruega e da Suécia, nós tivermos bons serviços públicos, pode valer a pena. Mas depois o que é que vemos? Às 7 da manhã, fila de espera para marcar uma consulta no centro de saúde. Acabam-se as senhas, acabam-se as vagas, acaba-se não sei o que, não se consegue. A loja do cidadão. A loja também. do cidadão, filas, eu passo na loja do cidadão no Porto muito cedo, pelas 7 e pouco da manhã, tem uma fila imensa de pessoas e, entretanto, já me informei, a maior parte dessas pessoas são cidadãos estrangeiros que estão a procurar legalizar-se, estão a procurar tratar dos seus documentos e são obrigados a ir antes do nascer do sol para estarem ali a fazer fila para tirarem senha e muitos deles voltam no dia seguinte. Na educação o mesmo, quer dizer, as famílias que podem poupar alguma coisa procuram dar a melhor educação possível aos seus filhos, às suas filhas, e bem, mas o que vemos na educação pública é que esta semana está em greve, para a semana falta o professor, na semana seguinte chove na escola. Portanto, nós temos aqui um desequilíbrio entre os impostos que pagamos, as expectativas que temos e os serviços que recebemos de volta. E, portanto, é preciso um Estado mais eficiente. Nós estamos habituados em casa a fazer contas, na empresa a fazer contas. O Estado tem que ser mais eficiente. Não se pode gabar apenas de ter contas certas, o que é bom, o que é importante, mas mais do que isso tem que ter contas certas, prestando bons serviços e baixando os impostos e que também pode ser questionável, porque com alguma a contabilidade criativa, as contas ficam certas, mas, por exemplo, ainda na sexta-feira passada, nós vimos que o Estado empurrou a tarifa energética e que é um valor que está, 2 mil milhões que está fora das contas do Estado e podia muito bem estar dentro das contas do Estado. Desorçamentação, isso, de algum modo, a União Europeia apertou muito depois do tempo da Troika, obrigou a que fosse tudo orçamentado, porque antes de vir a Troika tínhamos muitas despesas fora do Orçamento de Estado, isso de alguma forma corrigiu-se, mas sim, a contabilidade pública pode e deve ser muito mais transparente e tudo deve ser incluído na conta. Nós sabemos que empresas paralelas há em tudo o que é atividade do Estado. Também é justo dizer que muitas delas se criam não são para, digamos, apenas para fugir, são também porque as regras da gestão pública são muitíssimo difíceis, muito apertadas. Ou seja, o Ronaldo da gestão, seja lá ele quem for, não conseguiria gerir bem dentro do Estado português, porque avariou-se uma cadeira, é preciso abrir concurso público para fazer a cadeira nova, para encomendar a cadeira nova, depois vai ser impugnado, depois não sei o quê. Portanto, a modernização do Estado também é fundamental. O que me parece é que nós, se olharmos para trás nos últimos anos, não vemos reformas de fundo que façam com que isto melhore. Porque modernização e agilização são coisas completamente diferentes. São completamente. E ficamos contentes, às vezes, mais do que às vezes, com frequência, por anúncios disto, daquilo, daquilo outro, que são coisas que desaparecem no tempo. Apoios não sei de quê. Depois vai-se ver 2 anos depois, os apoios não foram dados a ninguém ou não serviam. Repara o que aconteceu nos incêndios de Pedrógão, já há alguns anos, que na altura foi anunciados apoios para não sei quantas pessoas, que não chegaram ao terreno, as coisas continuam como estão. Portanto, nós no dia-a-dia somos levados por notícias permanentemente importantes para não nos esquecermos do fundamental. E para mim o fundamental é que as pessoas possam ter segurança, que possa haver algum serviço de saúde que funcione, de educação que funcione, que as pessoas possam trabalhar, produzir e ter o direito a gastar aquilo que trabalharam. Não é, de facto, esta situação que temos com o IRS elevadíssimo. Se nós os dois formos agora para o Luxemburgo lavar escadas, o salário mínimo lá são 2.200 euros por mês. Portanto,
Isto dá-nos um bocado a ideia de como Portugal é um país pobre. Nós temos coisas maravilhosas, o sol, a boa disposição, a forma como nos relacionamos. Somos um povo com coisas maravilhosas. Mas é preciso perceber que esta riqueza nos escapa. Por isso é que depois os jovens se vão embora. Por isso é que há pessoas que imigram para Portugal, mesmo de países terceiros, e depois daqui vão para a Alemanha, para a Bélgica, para não sei o quê. Por isso é que muita da nossa classe média está a educar os jovens para estudarem e depois irem para fora. Porque nós aqui, de facto, nós temos que ter consciência de que a nossa vida está muito aquém dos nossos parceiros europeus. E como tu dizias na parte inicial e bem, porque é que nós não copiamos esses modelos? E, portanto, é preciso mudança. É preciso mudança. E essa mudança é em toda a sociedade portuguesa. Nós temos que poder ambicionar e construir um país melhor. Isso faz-se reformando coisas. Reparem, olha, estou-me a alongar, desculpa, mas um exemplo que nos está perto de todos. Tu é que és o convidado aqui. Os comboios. Nós falamos de ambiente permanentemente. E bem, aliás, neste canal faz todo o sentido, porque eu sou cristão, de fé cristã, e, portanto, eu entendo que defender o ambiente é algo que está natural em nós, porque nós sabemos que a natureza não foi criada por um engenheiro numa fábrica, foi criada por Deus, portanto, é essa a minha fé, e, portanto, defender o ambiente é algo que é natural para nós. E como é que isto se reflete nas políticas públicas? Hoje, Porto, Lisboa, há não sei quantas companhias de autocarros a oferecer competitivamente cada vez mais autocarros. Porquê? Porque a ligação ferroviária é uma vergonha. Mas a ligação ferroviária nós sabemos que é muito mais amiga do ambiente. E o que é que nós vemos em termos de políticas públicas? As linhas vão sendo fechadas para cada vez mais haver transportes de autocarros e polui para o interior. Nós estamos aqui perto de Lisboa. Há comboios. Não servem bem as pessoas, mas existem. Perto do Porto também. Aveiro, Coimbra, etc. também. Mas vais para o interior e não tens nada disso. Ou seja, nós acabamos por não ter as políticas correspondentes àquilo que defendemos. Manuel, um país com 600 km de um lado ao outro e 250, ou que é sensivelmente, do litoral até à fronteira com Espanha, não se admite como é que um país com esta dimensão geográfica não consiga ter políticas, nomeadamente para o transporte ferroviário, que sejam eficazes. Sim, absolutamente. Eu acho que é desinteresse. No caso ferroviário até há algo de mal, porque a certa altura o anterior ministro dizia que a atual política ferroviária é para nos defender da concorrência. E eu digo-vos, quem me dera a concorrência, porque trariam melhores comboios. Quem anda de comboio todos os dias sabe como os nossos comboios são maus. Quem trabalha na CP sabe as dificuldades que tem dos próprios postos de trabalho, equipamento, etc, etc. A CP precisa de muito investimento que não tem. Portanto, o mal não está na CP, o mal está no modelo de gestão de tudo isto, que não permite que haja mais oferta, que haja concorrência, que haja opções para as pessoas se poderem organizar, que há aqui ao lado, em Espanha. E entre Madrid e Barcelona há não sei quantas companhias a fazer transportes. E agora já há para a França. Portanto, porquê é que nós não podemos fazer cá isso? Quem é que paga? E isto é o que me revolta, porque nós temos um permanente discurso da proteção dos mais pobres, mas quem paga são sempre os mais pobres. E só para contextualizar isto de Espanha, para que as pessoas tenham consciência, a maior ponta aérea do mundo que existia era Barcelona-Madrid. O AVE conseguiu derrotar, em termos de competitividade, por assim dizer, essa ligação. E juntem uma coisa, a alta velocidade em Espanha foi fortemente impulsionada pelo então primeiro-ministro socialista Filipe González. Portanto, o problema não é ideológico. Ainda década de 80. Exatamente. O problema, aliás, foi muito criticado porque o levou até à Andaluzia, de onde ele é natural, e dizia-se que aquilo, era um prejuízo doido, só que ele é que queria levar. Mas a verdade é que com isso conseguiram unir o país, conseguiram fazer um país mais coeso, mais competitivo, e nós continuamos contentes com a nossa linha do Norte, que é, se calhar, o menos mau, porque queres ir para Viseu de comboio não vais, quer dizer, ou seja... O Algarve, ainda a semana passada foi notícia de que pessoas que pagam passes para cima dos 100 euros, às vezes vêm em comboios lá debaixo do Algarve em pé, porque não há composições suficientes para... Claro. E eu ligo isto, por exemplo, esta questão que esta semana está a ser muito discutida, do aumento do IUC. Porque dizem que o aumento do IUC é para defender o ambiente. Alto. Para defender o ambiente é melhorar os transportes públicos. Ou para defender o ambiente é apoiar as pessoas que têm carros mais velhos para comprarem carros mais novos, menos poluentes. Ou para comprarem carros elétricos. Para defender o ambiente não é aumentar os impostos sobre os mais pobres. Isto não faz sentido nenhum. Com um país bastante empobrecido, ainda por cima. Claro. Eu trabalho uma boa parte do tempo em Carregal do Sal, que é um concelho do interior, onde os transportes públicos são limitadíssimos. Ainda por cima agora que a linha férrea está em obras, portanto não há autocarros de longe a longe. As pessoas para irem para o emprego, para irem para o centro de saúde, para levarem as crianças à escola, precisam ter um carro.
obviamente não são ricas e, portanto, não têm grandes carrões, têm os carros que têm, mantêm-nos o mais tempo possível, como é natural. Mas então vão ser penalizadas em impostos por causa disso? Não acho bem. Sinceramente, acho que se o país quiser assumir, e isso podemos discutir esta questão do ambiente, mas se o país quiser assumir trocar uma frota automóvel antiga por uma frota automóvel mais recente, então as pessoas mais pobres que andam com carros mais velhos, porque não, quem lhes dera ter um Porsche, Claro. não é? Quer dizer, quem anda com um carro com 20 anos, quem lhe dera ter um carro novo, só não tem porque não pode. E, portanto, não pode ser penalizado em impostos precisamente por não poder comprar um carro novo, por ser pobre. Isto não faz sentido. Mas olha, então vamos tentar aqui, durante alguns minutos, ver o mérito destas políticas da descarbonização e por demais, até porque és alguém interessado nisso por causa do setor do vinho e das vinhas. Aquilo que fez, por exemplo, Nova Iorque e creio que a Califórnia ou Los Angeles já fez, que foi, por exemplo, de acabar com todos os fornos a lenha das pizzarias, que criou, obviamente, um grande celeuma dentro dos operadores, não é? Dentro daquilo que são os restaurantes deste tipo de gastronomia. Que necessidade é que Portugal tem de estar na linha da frente, sendo um país que tem problemas de competitividade e de resposta tão grande? Pois, eu julgo que o caminho do maior respeito pelo ambiente, falamos há pouco, todos o devemos fazer. Faz todo sentido. Viveremos melhor, com mais saúde. Também acho que seremos um país mais competitivo em várias áreas. Portanto, o caminho da defesa do ambiente faz todo sentido. Agora, ele deve ser feito com toda a gente, não é com estas coisas de andar a tirar tinta e de andar a bloquear. Não faz sentido nenhum. Deve ser feito pela positiva, com as pessoas, com as famílias, com as empresas, e deve ser feito de uma forma construtiva e não destrutiva. Não precisamos, tens razão, se calhar, em alguns casos, de ir mais depressa do que outros países, até porque, por exemplo, entramos em... Repara, quando nós fechamos a produção de energia elétrica em Portugal a partir de carvão, passamos a importar energia vinda de Espanha feita por carvão lá ou por centrais nucleares francesas. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, nós devemos fazer gradualmente. E atenção, que na questão da energia, um outro exemplo. Nós pagamos muitos impostos sobre a energia. Uma das questões que eu julgo que valeria a pena investir muito mais, que se tem investido, mas pouco, é permitir às famílias melhorarem a eficiência térmica das suas casas. Por exemplo, as famílias colocarem vidros duplos nas suas janelas. Quantas famílias nós conhecemos que têm as casas um gelo no inverno, entra água, o problema da umidade. Portanto, estas questões também são questões climáticas e dizem muito às pessoas. Se as pessoas puderem candidatar, fazer uma candidatura qualquer para ter um apoio para impermeabilizar os telhados, as paredes, as janelas, para tornarem as suas casas termicamente mais eficientes, isso também contribui para o ambiente. Manuel, eu conheço pessoas que desistem por causa da burocracia que é apresentar uma proposta destas. Sim, é verdade, é verdade. É preciso contratar alguém para fazer a proposta e depois, quando tens tudo pronto, ou fechou o prazo de candidatura, ou é preciso um documento qualquer que nunca ninguém consegue arranjar. Isso tem que ser simplificado. E eu uso esse argumento para dizer que nós, à primeira, achamos sempre que aumentar um imposto é bom para alguma coisa. Se calhar, em alguns casos, há medidas alternativas. Neste, eu acho que a questão da eficiência térmica das casas liga-se também muito à saúde das pessoas. Quantas pessoas vão sobrecarregar o nosso sistema de saúde porque vivem em casas cheias de umidade ou frio, e os mais idosos ainda pior com a questão do frio. Portanto, aí está algo em que nós podíamos e devíamos ajudar as pessoas a viver com um bocadinho de qualidade melhor e assim gastariam menos energia e assim se defenderia melhor o ambiente. Muito bem. E claro, relativamente a tudo isto, o Orçamento de Estado para 2024 está em cima da mesa. Em que é que isto impacta famílias, em que é que isto impacta trabalhadores, estes novos escalões ou desagravamento nos escalões do IRS? Como é que tu lês o Orçamento de Estado? Nós estamos todos tão preocupados com as coisas do dia-a-dia que estamos fartos dos políticos a discutirem as coisas deles. Mas porquê é que o Orçamento de Estado é importante? É que o Estado em Portugal representa quase metade da economia e tem naturalmente, como é natural dos Estados, poderes muito grandes de legislar, os tribunais, etc. Portanto, o Estado é muito importante na nossa vida do dia-a-dia. Ninguém lá em casa se engana a pensar que consegue viver sem o Estado de alguma forma se relacionar com ele ou com ela, não é possível. E, portanto, o orçamento do Estado é o orçamento de metade da economia portuguesa com um poder muito grande. Afeta-nos a todos. Eu julgo que deveríamos ter um orçamento de Estado para claramente o desagravamento da dívida, claramente permitir que as empresas criem mais postos de trabalho e mais competitividade.
Mas isso tu já mencionaste no início. Nós não temos um modelo de desenvolvimento vocacionado para aí. E, portanto, o que é que nós temos? Temos um orçamento de Estado que se vangloria de ter contas equilibradas, já não é mau. O Estado português deve 270 mil milhões de euros. É uma loucura. Os nossos filhos e netos vão andar a pagar esta dívida. Eu, se tivesse 18 anos hoje, fazia um movimento para dizer não aceito a dívida que me foi deixada. Isso é uma pouca vergonha. Mas, enfim... E o que é que o Orçamento do Estado faz? Para ter contas equilibradas e porque não quer reduzir os maus gastos do Estado, acaba por aumentar impostos. E, portanto, nós vemos um aumento de impostos, sobretudo indiretos, vemos alguma fantasia quanto ao IRS, que parece melhorar, mas depois na prática vamos ver que não é efetivamente assim. E, portanto, eu acho que este Orçamento do Estado não melhora em nada as nossas vidas. Aliás, foi um dos números que me surpreendeu, a classificação de Portugal. Portugal é o 29º país em 38 onde os impostos têm mais peso também nas pensões. Sim, sim. Ou seja, temos um Estado que diz que tem as, não sei quê, sociais, contribuições sociais, não é? Que nos ajuda a não ter quase metade da população no limiar da pobreza, mas depois, mesmo essas pensões, têm uma fatia grande que volta para o Estado. Exatamente. E depois o pensionista, quando vai fazer compras, paga uma série de impostos. Porque nós temos aqui nós temos alimentado uma ideia de que os impostos indiretos, nós temos os impostos diretos e o IRS é o mais evidente dele, que incidem sobre o rendimento, e depois os impostos indiretos. São aqueles impostos que incidem sobre os bens e serviços que nós compramos e que se tornam mais caros por causa desses impostos. E nós temos a ideia de que aumentar os indiretos não faz tão mal, porque a pessoa só compra se precisar. O problema é este, é que, em primeiro lugar, toda a gente precisa. Nós precisamos de luz, precisamos de água, precisamos de comida, e, portanto, temos sempre que pagar esses impostos e combustível. O segundo é que as famílias mais pobres gastam a totalidade do seu rendimento, enquanto as mais ricas conseguem poupar. Portanto, naquilo que conseguem poupar, fogem a esses impostos. Fogem na medida em que não têm que os pagar. Não é uma fuga ilegal. As famílias mais pobres gastam a totalidade do seu rendimento, porque não conseguem poupar. E, portanto, estão completamente sujeitas aos impostos indiretos. E estão completamente sujeitas a impostos... Qualquer variação... afeta o seu orçamento. Completamente. Uma família, falávamos há pouco do automóvel, uma família que precisa do carro para levar os filhos a casa, à escola, metade do combustível é impostos. Depois precisa de fazer as suas compras. Enfim, em alguns casos de 0% de IVA, que vai terminar em breve, mas noutros casos 3 ou 23%. Portanto, está totalmente afetada pelos impostos indiretos. Nós precisamos desagravar isto urgentemente. E quando vemos os políticos a dizer que há apoios para 1 milhão de pessoas, para 2 milhões de pessoas, para 3 milhões de pessoas, que eu percebo que na visão do político isso é bom estar a apoiar pessoas, atenção que isso é um sinal vermelho, porque quando nós precisamos de apoiar 2 milhões de pessoas, quer dizer que há 2 milhões de pessoas que o seu dia-a-dia não chega, não conseguem. O nosso orgulho devia ser... Temos apoio para os mais pobres, são 50 mil pessoas. Isso é que era bom. Quando nós dizemos temos um apoio para os mais pobres e são 2 milhões, isso é uma desgraça. E se fôssemos verdadeiramente humanos e acreditássemos naquilo que a Constituição portuguesa até diz, que é no valor da pessoa humana, se calhar até olhar para esses 50 mil pobres diriam ainda temos estes 50 mil pobres, como é que podemos ajudar? Mas como é que se percebe que há orgulho em anunciar apoio para 1 milhão ou para 2 milhões de pessoas? Devia ser ao contrário. Devia ser ao contrário, é uma vergonha. É evidente que se elas precisam devem ser apoiadas, claro, mas é uma vergonha para o país ter que apoiar 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. E, portanto, nós temos que dar uma volta a isto, no sentido de que é preciso que essas pessoas consigam empregos, que o seu salário não seja absorvido pelo IRS e por outros impostos e possam fazer uma vida normalíssima. Porque aquilo que nós pedimos não é nada da normal, é que as pessoas possam trabalhar e construir a sua vida. Manuel, mas por exemplo, quando olhamos para o atual Primeiro-Ministro dizer que a Segurança Social está bem e recomenda-se, e no entanto todos os analistas, ou a grande e esmagadora maioria dos analistas já chamou a atenção para a sustentabilidade da segurança social, o que é que o cidadão comum pode fazer? Eu julgo que aí a segurança social tem um problema enorme, que
tem sido empurrado, de facto, que é o problema da pirâmide etária, significar que cada vez temos mais pessoas idosas a precisar de apoios e menos pessoas mais jovens a contribuir para esses apoios. Porque as pessoas acham que aquilo que descontam da Segurança Social vai para uma conta, para um banco e que depois estará disponível para a sua reforma. Não é verdade, é no próprio dia. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós descontamos hoje é o hoje pago, hoje ou amanhã, aos reformados de hoje. E, portanto, não existe uma conta com o dinheiro que nós descontamos do nosso IRS. A Segurança Social é um problema sério e é preciso que as pessoas tenham consciência lá em casa de que têm que tratar da sua reforma, porque as reformas gradualmente no tempo vão ser ou prolongada a idade para entrar na reforma ou alteradas as fórmulas de cálculo para elas diminuírem e, portanto, é preciso ir fazendo uma poupança que nos ajude a complementar a nossa reforma e esse problema é muito sério. Aliás, a Europa em geral tem este problema. Não é a questão da imigração que vai resolver esse problema, porque nós estamos com taxas de natalidade baixíssimas, de facto, muito baixas. E isto, lá está, aqui está um ponto em que não é debatido. Eu julgo, por exemplo, que o Presidente da República devia falar disto, porque não é uma questão partidária, é uma questão suprapartidária. Saber se a Segurança Social daqui a 20 ou 30 anos continua a ter sustentabilidade não é uma questão PS ou PSD, é uma questão suprapartidária. Infelizmente vejo o Presidente da República a falar pouco sobre isto e acho que valia a pena falar mais. E nisso alertar não só os políticos para que a Segurança Social tem que ser devidamente planeada e capitalizada, mas também as famílias para que têm que fazer um esforço para aforrar, porque senão, quando forem mais velhas, vão ter dificuldades enormes e vão estar dependentes de um sistema de saúde que é aquilo que sabemos, que uma pessoa chega a uma certa idade e depois chama pelos bombeiros para o levarem ao tratamento, se eles não vierem gasta 40 ou 50 euros num táxi, sobretudo as pessoas que estão mais longe, mais dificuldades têm, no interior mais dificuldades têm e, portanto, essa questão que colocas bem, é dificílima e não está a ser resolvida. Muito bem. E isto leva-me a uma pergunta, porque muitas vezes, quando abordamos determinados temas, nós tentamos sempre que as pessoas não desliguem logo. Ou seja, ouvir impostos, vou desligar. Ou ouvir economia, vou desligar. As pessoas não deviam desligar quando falamos de orçamento de Estado. Mas será que o orçamento de Estado é feito e é discutido para as pessoas ou é discutido entre os políticos? É discutido muito entre os políticos. Eu acho que a comunicação social tem um papel enorme, porque quem está lá em casa, acontece-me a mim, exausto, ao fim do dia, ligo os telejornais e penso, eu não quero ouvir mais isto, tiro o som e vou preparar o jantar ou outra coisa qualquer. Eu percebo que as pessoas se sintam afastadas de tudo isto, mas isto afeta o nosso dia-a-dia, sabem? E nós, se não prestarmos atenção à forma como vai o país, ficaremos vítimas da forma como o país está. E, portanto, nós temos que prestar alguma atenção, temos que ir votar, temos que reclamar, temos que falar uns com os outros e gerar movimentos para que as coisas melhorem. Mas, nesse aspecto, não te parece que o país está dormente? Completamente adormecido. Mas também há uma intencionalidade, é porque nós, todos os dias, há notícias da treta que não interessam nada, mas que todos os dias nos fazem esquecer das questões de fundo que nós temos vindo aqui a falar. E, portanto, eu acho que há um adormecimento que também tem algo de intencional nas pessoas. Pronto, e agora fala-se disto ou daquilo e os problemas de fundo não se falam. Já ninguém se lembra que foram investidos 3,2 mil milhões de euros na TAP, o que são 320 euros por pessoa. Eu pergunto às pessoas lá em casa, 320 euros não dava jeito neste fim de mês, para isto, para aquilo, para aquilo outro. E com que direito é que nos tiraram 320 euros para aquilo? Não me parece razoável. E, portanto, estas coisas depois acabam por ficar esquecidas na espuma das notícias. Estes assuntos são aborrecidos, mas eles afetam-nos o bolso. Sim, essa é que é a questão. Daí, talvez, nós, quando abordamos estes temas, tentar descomplexar o problema para que a pessoa entenda que, apesar de estar a receber mais 10 euros na sua pensão, depois, se calhar, vai ter mais impostos. Claro, absolutamente. Tal como na questão da retenção do IRS na fonte mensal, nós temos que ter consciência que no fim do ano há contas, portanto, se recebemos mais 4 ou 5 ou 10 euros por mês, no fim do ano o acerto, se calhar já não vamos receber tanto. E, portanto, isto tem que ser visto numa perspectiva de mais longo prazo. E eu não vejo isto a ser tratado com toda a sinceridade. É evidente que o nosso dia-a-dia, reparem, nós nos últimos dias tem sido a guerra, ou nos últimos meses, tem sido a guerra que nos marca a agenda, que é horrorosa. As notícias que estamos a ver são, de facto, horrorosas. Mas não nos podem fazer esquecer que
há coisas a mudar neste país e tu dizes que só há más notícias, ao menos uma boa é que somos um país em paz, graças a Deus, e portanto somos um país em paz e devemos cativar essa paz e mantê-la e ser tolerantes dentro do país. Mas ser tolerantes não é aceitar que as coisas corram mal, as coisas têm que mudar. Portugal tem que mudar e Portugal não está no caminho certo. Olha, achas que nós, nestes últimos meses, tivemos como é que eu ia dizer, um trio culpado daquilo que estamos a passar, seja pandemia, Ucrânia e agora Israel? Acho, mas na intervenção inicial que fizeste, quando mencionaste outros países, vamos voltar lá. Por exemplo, a República Checa ou a Irlanda, sobretudo que é dada como exemplo, tiveram os mesmos problemas que nós tivemos. E, porém, cresceram muito mais que nós. A Irlanda, 50%, mais que nós desde o Covid. E, portanto, sim, a pandemia e estas duas guerras influenciam negativamente o nosso dia-a-dia. Eu até diria que a forma como a pandemia foi tratada e como as crises foram tratadas com injeções de capital do Banco Central Europeu efetivamente empobreceram-nos, as pessoas... Daí a inflação, claramente. Quer dizer, nós andamos desde 2011 a injetar bilhões na economia, toda a gente muito contente. Porque quando as pessoas veem, vai ser injetado dinheiro na economia, ficam contentes por isso, porque de facto receber dinheiro é bom. O problema é que depois esse dinheiro é-nos retirado pela inflação. Portanto, entra por um lado e sai por outro. Ou seja, sim, temos esses problemas, mas outros países também os têm e estão mais desenvolvidos que nós. Há quem, inclusive, diga que a crise na energia já vinha a acontecer até antes do conflito da Ucrânia. Sim, e a inflação também, claramente. A inflação das matérias-primas já estava a acontecer antes da Ucrânia. Porque nós tivemos, a partir da crise de 2011, e que em Portugal se sentiu muito, a política do Banco Central Europeu e também da Reserva Federal nos Estados Unidos foi de apoiar, entre aspas, a economia injetando dinheiro. Portanto, foi por isso que aconteceu, nós fazíamos depósitos a prazo das poupanças nos bancos e os bancos não pagavam juro nenhum. Porquê? Porque dinheiro tinham eles muito, que vinha do Banco Central Europeu. As pessoas queixavam-se, os bancos não pagam juro. Claro que não. O dinheiro estava barato. O dinheiro estava barato, havia muito dinheiro. E o que aconteceu? Quando se injeta muito dinheiro, isto pode acontecer, de facto, num período limitado no tempo. Quando se injeta durante uma década tanto dinheiro, é que o dinheiro perde valor e, portanto, gera inflação. As matérias-primas já vinham a crescer antes da guerra da Ucrânia. É evidente que aí houve também um efeito, quer na Ucrânia, quer na pandemia, de desromper, digamos, as cadeias de abastecimento e, portanto, certo, isso gerou dificuldades, mas a inflação já vinha antes e limitou-se a crescer exponenciada por estes fatores. Portanto, sim, isso já vinha de trás, mas outros países resolveram estes problemas melhores do que nós. E, portanto, porquê é que nós não resolvemos? Olha, mas então podemos juntar àquilo que foi um dos nossos temas iniciais, não é? Isto das alterações climáticas, porque a Alemanha e a Espanha não tiveram qualquer tipo de problema em reativar as centrais a carvão. Sim, absolutamente. Aliás, tu vais a Pequim no inverno e cheira a carvão por todo lado, é em cheio. A China está a criar novas centrais a carvão. É bom para o ambiente? Não, não é a melhor solução. Mas a primeira solução, a solução número 1 para o ambiente é nós vivermos. Quer dizer, nós, se morrermos de frio ou de fome, isso não é solução para o ambiente. Portanto, e é isso que a China e a Índia colocam em cima da mesa. A preocupação número 1 deles é a sobrevivência. E a seguir viram outras opções. Diz isso, é verdade, mas, no entanto, eles em meio ano conseguiram trocar 9 milhões de motos de motores de combustão para motores elétricos. Olha, mas aí está um bom motivo, um bom mote melhor, para esta questão do IUC. É criar um programa que permita às famílias que têm carros mais antigos terem um apoio para trocarem por carros híbridos ou por carros elétricos. Obviamente que isso não faz sentido nenhum na prática, porque essas famílias mais antigas já teriam trocado se pudessem. E vai custar uma fortuna, porque os carros elétricos custam uma fortuna. A verdade é que... aliás, há um grande problema no setor automóvel por causa disso, porque a partir de 2035 os automóveis novos têm que ser todos elétricos. A indústria automóvel está a investir muito nisso, em toda a Europa e em todo o mundo, melhor. Mas o problema é que os consumidores não estão a comprar assim tantos elétricos quanto se estimava, porque são difíceis de carregar, só há em alguns locais. A rede ainda não responde como deve ser. Ainda há alguma desconfiança. Exatamente, sobre digamos, a autonomia, etc. E os elétricos são mais caros. Quem hoje precisar de comprar um carro o mais económico possível
para andar no dia-a-dia, para ir para deslocações perto, para levar as crianças à escola, para ir às compras, para ir ao emprego, compram um pequeno carro a gasolina. E muitas destas pessoas que agora vão pagar o IUC mais caro, não compraram apenas um carro a gasolina ou a gasóleo, compraram um carro usado, porque era aquilo que eles podiam. Quem lhes dera comprar um carro novo, comprar um carro usado. E, portanto, uma política ambiental seria permitir que trocassem estas viaturas por viaturas novas com apoio. Os apoios aos elétricos e aos híbridos já existem, mas são apoios relativamente pequenos, como tem que ser, porque senão isso custaria uma fortuna, percebe-se perfeitamente. Portanto, há aqui uma grande hipocrisia. Isto é um imposto sobre os mais pobres. E, entretanto, aquilo que se ouviu recentemente, e porque estamos a falar de impostos indiretos, é também uma tentativa de aumentar o IMI através de um imposto também, um novo imposto, e é interessante que até foi proposto pelo Bloco de Esquerda. Sim. Imposto proposto pelo Bloco de Esquerda é uma frase que se pode ver repetida muitas vezes. A habitação é um problema enorme e que tem sido muito debatida, julgo que se tem que ir mais a fundo, porque, sendo verdade, é verdade que as rendas estão caríssimas, é verdade. Também é verdade, ao mesmo tempo, que a maior parte das rendas em Portugal, de acordo com dados do Ministério das Finanças, são muito baixas. Ou seja, nós temos um enorme parque habitacional com rendas muito baixas e depois as casas que estão efetivamente no mercado são caríssimas. E, portanto, as pessoas andam à procura de casa e não conseguem casas. Precisamos de construir mais. Isto é por demais evidente. Nós temos que construir mais, temos que simplificar e baixar as taxas e simplificar os procedimentos sobre a construção para haver mais oferta de casas. Havendo mais oferta de casas, o preço tende a corrigir. Isto é urgentíssimo. Eu julgo que a medida que foi anunciada pelo Governo de requisitar as casas vai dar em muito pouco, se é que dará em alguma coisa, dará em muito pouco. Sobretudo deu como panfleto, lá está, são aquelas notícias que chamam a atenção, mas não resolvem o problema de ninguém. Mesmo as casas que o Estado tem paradas, vazias, não se vê como é que isso avança. Há pouco falavas no Porto, existe no centro do Porto, a Rotonda Boa Vista, que é um local, digamos, central no Porto, em que o preço por metro quadrado é caríssimo, um grande prédio do Ministério da Defesa que está há anos vazio, devoluto. Não conseguem arranjar forma, porque aquilo deve andar de departamento em departamento até o colocarem para a habitação. É um prédio que daria para dezenas e dezenas de famílias, muito grande. E assim há pelo país fora. E, portanto, eu acho que a questão da habitação tem que ser tratada mais a fundo. Lá está outra questão, em que o PS e o PSD, se tivessem algum bom senso, sentavam-se à mesa, faziam meia dúzia de acordos e conseguiam fazer uma solução a médio prazo para ele. Não conseguem porque, sobretudo, o Governo anda muito com esta questão da ideologia. Cada vez que nós achamos que o Governo, e é a minha opinião, se me permitem, cada vez que achamos que o Governo é mau, olhamos para a oposição e ficamos arrepiados e, portanto, não se consegue aí resolver. O problema da habitação é muito sério, é um problema sério para os jovens, mas não só. É um problema sério para as pessoas de terceira idade, porque se perdem a casa que têm, não encontram outra, não tem hipótese nenhuma. Mas tem que passar por se construir habitação e as pessoas dizem, habitação social, certo, mas nem isso é fundamental. O que é fundamental é que se possa construir. Porque há um ponto positivo nesta, ao menos nós parece que só falamos coisas más, mas há um ponto positivo nisto, é que o que se passa é que nós temos mais gente à procura de casa, ou seja, há mais mercado e, portanto, nós temos é que lhe dar resposta urgentemente. Sim, mas quando olhamos para o tempo que demora determinadas autorizações para a construção, quando olhamos, inclusive, para os impostos na construção que podiam ser desagravados para aumentar, por assim dizer, a vontade de investir, nós não vemos esse pragmatismo, porque se há coisa que não se vê nos governos em Portugal é pragmatismo nas suas decisões. Tens razão, mas olha que aqui as autarquias também deviam ser chamadas à atenção, porque uma Câmara Municipal devia ter o orgulho de despachar processos de licenciamento muito rapidamente. E quantos processos ficam lá meses, ficam lá anos até terem resposta. Ou porque a Câmara se atrasou, ou porque precisam de ir pedir um parecer ao IPAR ou ao ICNF ou outra coisa qualquer e ficam ali parados para sempre. E, portanto, todas estas entidades intermédias têm que pedalar muito mais e tem que haver índices, isto já foi ao Parlamento, tem que haver índices que sejam públicos para podermos ver quanto tempo é que demoram estes licenciamentos. E estes processos têm que ser muito mais rápidos, claramente. Não se pode estar 2 anos à espera que aprovem um projeto. Até por isto, desculpa só para terminar a frase, quem constrói uma casa,
uma família ou um empresário, quem constrói uma casa está a investir, está a criar postos de trabalho na construção, em todos os materiais, etc. Portanto, está a investir para o desenvolvimento do país, tem que ser apoiado. Nós, às vezes, somos uns parolos, porque vem aí um estrangeiro dizer que vai investir não sei o quê e enchemos-lo de subsídios. Quando qualquer pessoa que esteja a fazer uma obra na sua casa está a investir, portanto, também tem que ser bem tratada. E a rapidez de licenciamento é fundamental. Muito bem. Eu agora queria aproveitar e perguntar-te uma coisa. Se há determinados setores onde as políticas dos sucessivos governos têm dado algum resultado, e eu vou dar aqui um tiro no escuro, mas creio que o setor do vinho é um desses setores. Em termos de exportação, em termos de exposição, de visibilidade internacional. Porque é que nós não pegamos nos bons exemplos que determinados setores específicos têm e não os tentamos decalcar para outras áreas da nossa economia? Sabes que dentro da agricultura, a agricultura está muito pouco presente nos nossos debates, o que é uma pena, porque os agricultores são heróis que andam a tratar dos nossos alimentos todos os dias. E o vinho é dos setores menos apoiados. Ou seja, os apoios que tem são apoios ao investimento, mas não tem praticamente apoios ao rendimento. E depois o vinho conseguiu em Portugal uma coisa muito interessante, que foi auto-organizar-se. Em cada região demarcada existe uma organização de produtores que organiza, digamos, a certificação na sua região, e temos uma associação nacional que se chama Vini Portugal, que é uma associação que agrupa todas as regiões portuguesas, as empresas e as cooperativas, e que faz a promoção externa da marca Portugal. E todas as semanas temos gente pelo mundo fora a promover o vinho português. O ICEP não é vosso amigo? O ICEP é nosso parceiro, mas é um parceiro, digamos, é uma arma com pouca munição. O ICEP tem dificuldades de orçamento, tem equipas boas, eu diria, em alguns casos até muitíssimo boas, mas com dificuldades de meios, e portanto é um parceiro, mas o vinho acabou por se organizar como as frutas. Assim como nos vinhos há Vini Portugal, que é a tal associação que pelo mundo fora promove os vinhos portugueses, para as frutas existe uma congênera que se chama Portugal Fresh, que faz a promoção das frutas, dos legumes portugueses pelo mundo fora. Oh, Manel, mas isto então é a nota ideal. Eu não preciso estar à espera do governo para resolver uma série de coisas, mas é necessário eu sentar-me à mesa com pessoas que tenham o mesmo interesse em comum e começar a encontrar soluções. Inteiramente de acordo. Aliás, o que se passou aqui, no caso da Vini Portugal, não sei o da Portugal Fresh, foi que o setor acordou com o Estado que uma parte dos impostos que nós pagamos regressam ao setor para a nossa promoção. E, portanto, isso facilitou que haja um orçamento anual de promoção. A Vini Portugal tem um orçamento próximo de 18 milhões de euros, que é financiado pelos impostos que os produtores de vinho pagam ao Estado e que assim regressam para a sua própria promoção. Portanto, existe digamos, uma parceria, e olha, até vamos à expressão, uma parceria público-privada, efetivamente, no sentido de que o Estado cobra os impostos dos privados e depois entrega-os a uma entidade gerida por estes para ela fazer a promoção. Se calhar dás a ideia daquilo que pode ser digamos, uma boa solução para outros setores. Sim, não ter que ser só o Estado a resolver, mas haver uma ligação aos privados que resolvam. E às associações, às cooperativas, etc. Mas isso acaba por tocar em algo que temos que mudar em termos culturais, porque embora a frase de Fernando Medina relativamente ao IUC, o famoso são só 2 euros e tal por mês, possa ter um impacto negativo, também é verdade que nós não conseguimos ultrapassar ser um dos países do mundo com menor literacia financeira. Sim, é verdade. As pessoas precisam prestar atenção às contas públicas porque elas são as nossas contas. E lá está, como tu dizes, 2,5 euros, digamos, para quem não tem grandes preocupações na vida, pode não contar nada. Mas para uma família também há aqui algo de enganador. É porque são 25 euros no primeiro ano, mas são 25 no segundo e por aí fora. Portanto, as pessoas aos poucos vão acabar por pagar um imposto muito mais elevado. Eu julgo que, voltando ao que dissemos há pouco, quer dizer, se nós sonharmos um Portugal melhor, temos que sonhar um Portugal em que as pessoas realmente vivam melhor. Não é só porque a seleção ganha uns jogos, ou porque a seleção de rugby ou de futebol feminino brilham, quer dizer, é porque o nosso dia-a-dia é melhor. E esta comparação com os nossos parceiros europeus é uma comparação em que nós ficamos mal. Para sermos melhores, precisamos de ir buscar modelos como o da República Checa, como o da Irlanda. Precisamos de falar mais de criar postos de trabalho e da competitividade das empresas. Se as empresas são competitivas, então aí sim podemos falar mais de aumento
aumento de salários e de E remuneração. falar sem qualquer tipo de problema em atrair investimento estrangeiro. Claro, Não tomáramos nós mais auto-Europas aqui por Portugal. Mas acho interessante, porque nós não nos conseguimos comparar com nenhum desses. Sabes quem é que são os nossos adversários naquele ranking do Tax Foundation e do Mais Liberdade? Venezuela e Colômbia. Nós estamos, e a nível europeu, nós estamos a ser ultrapassados pelos países de leste e estamos a começar... É curioso porque nós, a cada adesão de mais países então a Comunidade Europeia, agora a União Europeia, nós vamos sempre descendo. Eles entram e depois acabam por nos ultrapassar. Acabou de nos ultrapassar a Roménia e daqui a pouco ultrapassa-nos a Albânia. Isto não faz sentido nenhum. Nós temos, de facto, um potencial enorme. Nós somos tão bons, nós que estamos aqui nesta sala a trabalhar à frente e atrás das câmaras, como os nossos parceiros nos outros países europeus. Nós, quando vamos trabalhar lá para fora, somos valorizados como grandes profissionais, mas cá não conseguimos que o país cresça. Porquê? Eu julgo que é uma questão de organização. Nós temos que ter uma organização mais simples, que não pese tanto as pessoas e que permita que as empresas gerem postos de trabalho, como tu dizes e bem, trazer investimento de fora e ser ambiciosos naquilo que queremos desenvolver o país. E depois não perdermos tempo em coisas como esta coisa da Web Summit, que vejam o barrete que isto foi. Os lisboetas, e não só, mas neste caso muito do orçamento dos lisboetas, foi para pagar, e nacional também, a Web Summit, que é uma coisa digamos, de grande folclore, mas de rendimento para o dia-a-dia das pessoas, eu acho limitadíssimo. Que andou o próprio Presidente da República com o Sr. Pedi para trás e para a frente. Que agora dá em nada. E ele partindo o braço. E ele partindo o braço quando o cumprimentou tão efusivamente, como é estilo dele. Mas também cumprimentou o Santo Padre da mesma forma, portanto, já sabemos que é hábito do nosso Presidente. Mas... uma coisa que de um interesse muito pouco para o dia-a-dia das pessoas e que agora se esfuma em nada quando ele fez umas declarações, as empresas participantes vão se afastar do evento e aquilo... Começou pelas empresas israelitas, mas creio que agora Sim, as grandes tech, a Amazon, Meta e Google também já disseram que não vão... Se calhar estavam à espera de uma boa desculpa para não investirem neste evento, que eu acho de bom senso. Exatamente, mas a questão que se põe é a autarquia já meteu dinheiro. Uma fortuna. Aliás, valia a pena, é tal como a TAP, isto é outra TAP, valia a pena ver quanto dinheiro se gastou nesta coisa da Web Summit e o que é que este dinheiro teria feito se tivesse sido investido em Lisboa e na Grande Lisboa, na reabilitação do tecido urbano. Falamos há pouco da habitação, nos transportes públicos, etc. Olha, se calhar se fôssemos olhar para trás, afinal este dinheiro tinha sido muito melhor investido na melhoria da linha de Sintra, na melhoria da linha de Cascais, enfim. Olha, Manuel, sem qualquer tipo de paternalismos, o que é que nós podemos, nestes últimos 4 minutos, sensivelmente, deixar para os nossos telespectadores em relação ao futuro e em relação àquilo que deve ser também a gestão dos seus recursos e das suas empresas? Bem, eu julgo que uma preocupação quanto ao futuro, nós precisamos de ter fazer um grande esforço para investir na educação dos jovens, é fundamental. Temos que aforrar alguma coisa para o futuro. Temos, já agora para terminar com palavras mais positivas, temos que cativar coisas boas que temos neste país. A nossa tolerância, a liberdade de expressão, a capacidade de nos entendermos mesmo quando estamos em desacordo. Somos um país em paz interna e isso é muito importante. Nós não valorizamos, é como o ar que respiramos, a gente nunca valoriza o ar que respira até ao dia em que tem algum problema de saúde. E, portanto, valorizar a liberdade e a tolerância são fundamentais para termos um país melhor. Agora, tolerância não pode querer dizer sermos subservientes. As coisas têm que mudar em Portugal. E o que é que uma família pode fazer? Essa é que é a pergunta que eu te estava a fazer. O que é que uma família pode fazer? As famílias em Portugal, metade delas têm recursos limitados. O que é que nós podemos fazer para chegar ao final do próximo ano e pensar, valeu a pena fazer isto? Eu acho que uma família tem muito pouco espaço de manobra. Quando precisa de combustível, metade daquilo que vai abastecer são impostos, portanto tem muito pouco espaço de manobra no dia-a-dia. Fazer as contas é o que as pessoas lá em casa fazem, de certeza absoluta, e não sabem como dar a volta a uma limitação que existe. Estar sempre atento às oportunidades, é evidente, tudo isso. Quando chegam os momentos certos, exigir que haja mudança no nosso país. Porque, como vimos toda esta conversa, o Orçamento de Estado é tão importante nas nossas famílias, nas nossas casas, que nós depois temos muito pouco espaço de manobra para evitar aquilo que nos for imposto. Eu sei que tu queres acabar com uma nota positiva, mas parece-me difícil, porque a semana passada foi notícia que houve um aumento de 78% no número de pessoas sem abrigo. Nós temos pessoas que trabalham e que vivem na rua, vivem em tendas. É uma vergonha. Eu acho, olha,
que a boa notícia seja a nossa fé e a nossa energia e não desistirmos para construir um país melhor. Ou seja, que a boa notícia seja aquilo que temos dentro de nós, porque aquilo que temos à volta não é fácil e nós precisamos de ultrapassar isso. E então, nesse caso dessas pessoas, mais ainda, que naturalmente estão numa situação enorme, não só de falta de rendimentos, mas também muitas vezes com problemas de drogas, de álcool, enfim, uma série de outros problemas que lhes agravam e que até são a causa do seu dia-a-dia. Então é possível que a mudança comece em nós? Sim. Isso é uma coisa que eu digo muitas vezes. Queremos mudança? Sim. Então temos nós que estar disponíveis para mudar. Mesmo que nos custe? Pois, mas as mudanças custam, mas elas valem a pena. Todos nós, ao longo da vida, já fizemos tantas mudanças. Custa sim, senhora, que eu tive que perder uns quilitos e, de facto, de início custou bastante. Houve alguns dias que não pude comer tudo aquilo que eu queria, mas agora, de vez em quando, lá posso comer um bolinho. Olha, Manuel Pinheiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado lá em casa. E obrigado a si que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que foi o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Quero lhe dizer que pode recordar algumas destas conversas indo e subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique também lá no sininho para receber as notificações sempre que fizermos o upload do nosso programa. Olhe, e partilhe as nossas publicações tanto no Instagram como no Facebook, para que mais pessoas possam entender que, sim senhor, o Orçamento de Estado parece uma coisa complicada, mas olhe, é importante para si e para mim. O resto de uma boa noite. Até amanhã e muito obrigado.